Olá, estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara, Canal 16 e o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados à educação, assuntos que têm a ver com a vida do professor, com a educação e com as escolas. Na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito instigante e, na verdade, polêmico. É a escola sem partido. O deputado Marcelo Van Hatten, do PP, tem um projeto, a PL 190, onde prevê justamente isso, o fim do doutrinamento nas escolas, tanto em nível superior, ensino médio e inclusive educação infantil. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos aqui a honra de receber o Felipe Nascimento. Felipe é vice-presidente do Clube Planalto, aqui de Passo Fundo, e aceitou, com muito carinho, aceitou o nosso convite para debater um pouco sobre essa questão. Então, Felipe, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. O Clube Planalto está sempre aberto a esse tipo de convite, né, e a debater novas ideias e novas formas de pensar. Perfeito. Fala um pouquinho, Felipe, sobre o que é exatamente o Clube Planalto. O Clube Planalto, desde a sua fundação há 2 anos atrás, ele tem como convicção e como ideia de sociedade, né, de associação, ser um think tank, um clube para se pensar e se discutir ideias no âmbito liberal, filosófico, econômico. Então, nós fizemos grupos de estudos, discutimos artigos, livros e tentamos divulgar as ideias liberais a partir de discussões embasadas e com bastante crítica, né? De uma forma mais aprofundada, isso. Vocês devem usar vários pensadores da linha liberal, acredito eu, né? Sim, Adam Smith, Freeman. E vocês se reúnem semanalmente, mensalmente, quinzenalmente? Como é que é o funcionamento do Clube Planalto? O Clube Planalto faz parte dos Estudantes pela Liberdade. E os Estudantes pela Liberdade fazem parte dos Students for Liberty, que começou nos Estados Unidos. É uma rede privada que já está em bastante países pelo mundo, e nós representamos eles na região norte do estado, né? E nós, aqui no Clube Planalto, a gente faz reuniões quinzenais, né? Por enquanto, como a maioria do pessoal é estudante e trabalha, a gente tenta manter essa periodicidade, né? Então, às vezes fizemos reuniões com o pessoal do clube. Onde é que é a sede do clube, Felipe? Na UPF. Agora a gente está reformulando, né, o estatuto, o clube está começando a crescer um pouquinho, a gente está começando a fazer algumas mudanças e a gente está fazendo uma parceria agora com a universidade, basicamente com a FEAR, que é das Faculdades de Engenharia e Arquitetura. E a gente está fazendo as reuniões a partir de agora no auditório lá da FEAR. Da FEAR, perfeito. Pois no finalzinho tu fala para quem estiver interessado a participar das reuniões, tu dá o telefone, dá as possibilidades. Mas vamos ao assunto que te trouxe aqui, ó. É a PL 190 do deputado estadual Marcelo Van Hatten, que inclusive esteve aqui dias atrás em Passo Fundo, fazendo uma palestra ali no auditório da biblioteca da UPF, e ele traz essa proposta, no mínimo, polêmica, para não dizer outra coisa. Sim. E ela fala da escola sem partido. O que é exatamente esse projeto, Felipe? Olha, a melhor pessoa para te responder isso seria o Marcel, né? Mas o que nós entendemos da proposta do Marcel é que ele não procura retirar a liberdade de expressão das pessoas. Basicamente falando, não tira a liberdade de expressão dos professores. Porque numa escola,
você não está tratando de liberdade de expressão, porque os alunos eles não estão lá por livre e espontânea vontade, eles são obrigados a estar lá e ouvir o professor, certo? Então, a gente trata muito mais de uma liberdade de pluralidade de ideias, que é isso que a proposta busca, né? Ela busca tirar o que é único, né? Essa ideia única de você defender uma única ideia e apresentar uma única ideia para os alunos, né? Pois é, Felipe, mas nessa linha que tu está colocando, tu acha que hoje, tanto em nível superior como em ensino médio, ensino fundamental, existe de fato o Marcel usa a palavra doutrinamento. Uhum. Tu acha que de fato existe esse doutrinamento, levando em consideração que se tu pegar um universo de uma escola aí, as ideias também estão divididas. Hoje qualquer um que vai numa escola hoje vê, professores estão divididos nas suas opiniões. Tu acha que ainda assim existe esse doutrinamento tão forte a ponto de se propor um projeto dessa natureza? Existe e muito. Muito mais forte, acredito eu, dentro de uma universidade. Cursos superiores e ensino médio, né, onde já se começa a discutir mais esse tipo de assunto, mas ainda existe muito. Eu tenho um bom exemplo pessoal desse tipo de coisa, que aconteceu comigo na faculdade e eu acabei perdendo alguns pontos numa matéria por causa de um professor. Tu é estudante de engenharia? Eu sou estudante de engenharia mecânica. Uhum. Então esse professor ele não compactou com as minhas ideias. E a questão de não compactuar é completamente normal e aceitável. Ninguém é obrigado a aceitar a ideia do próximo, né? Mas você respeitar e não levar isso para o âmbito profissional, porque, convenhamos, numa sala de aula, eu sou aluno e ele é professor, e nós dois estamos trabalhando de uma forma ou de outra. Estamos no âmbito profissional. Cada um desenvolvendo o seu papel. Exatamente. Aí, né? Então, ele acabou misturando as coisas e acabou tirando alguns pontos meus. E como castigo, provavelmente, ele fez com que eu fizesse outra prova. E tu acha que essa postura, ela é uma norma, ou digamos assim, não diria uma norma, mas é uma constante ou talvez no teu curso foi um caso isolado? Não podemos generalizar de forma alguma. E generalização quase nunca funciona, né? Exatamente. Existem várias pessoas com outros pontos de vista e outras formas de pensar, inclusive professores até mesmo no meu curso pensam alguns de uma forma mais parecida com a minha e alguns de uma forma mais parecida com esse meu professor. Como parafraseando Marcel Van Hatten, né? Sempre vai ter alguém à minha esquerda e alguém à minha direita. Então, isso é normal, aceitável e saudável, eu diria. Mas o que a PL 190 trata é exatamente desses poucos professores, ou eu diria não a maioria, mas a gente não tem uma pesquisa sensata, né, que possa dizer o quanto isso interfere, mas ela trata que esses poucos professores não coloquem apenas aquilo que eles acreditam na sala de aula, mas coloquem também aquilo que existe. Ou você já ouviu falar de liberalismo dentro da sala de aula? É muito difícil você ouvir falar que existe o liberalismo ou algo do tipo. Então, nós vamos poder até aprofundar um pouquinho essa tua linha que tu indica que é interessante, mas eu quero dar uma esmiuçada na PL. Eu estava lendo alguns artigos e ele prevê inclusive que há essa previsão, inclusive na educação infantil. Eu fiquei até um pouquinho, eu tenho contato com a educação infantil, né? Eu sou professor de ensino fundamental e estou sempre nas escolas de educação infantil. E tu acha que lá na educação infantil já existe uma possibilidade de doutrinamento a ponto de se ter, porque no projeto prevê que na sala dos professores da educação infantil, caso a lei seja aprovada, seja fixado no mural a lei. Tu acha que lá na educação infantil, lembrando que a educação infantil vai até os 5 anos de idade, ali já existe um perigo do doutrinamento? Então, o que a PL 190 diz é que se deve fixar no mural do ensino no mural dos professores. Exatamente, desculpa. na educação infantil dos professores. Exatamente, dos professores. Então, e nos outros níveis na sala de aula, né? Então, é para lembrar os professores
do que não é para ser feito, né? Não para lembrar os alunos que estão aprendendo a ler, alguma coisa assim. Então, pois é, mas daí no momento que tu lembra um professor da educação infantil, subentende-se que de alguma forma ele possa influenciar uma criança. Com certeza, pode, possível com isso? certeza, é possível. De que forma tu acha que isso se dá na prática, assim, Felipe? Olha, a princípio, quando tu vai ensinar uma criança a ler, vamos nos colocar na educação infantil. A princípio, eu acredito que a partir dos 6 anos de idade a gente começa a educação infantil, pela lei, vai até os 5 anos. Até os 5 anos. Então, tu começa a aprender o alfabeto ou tudo mais. Aí tu pega o material didático hoje do Brasil, o material didático mais vendido do Brasil é partidário. Se fizer uma pesquisa na internet e procurar sobre doutrinação e material escolar, nós vamos encontrar vários exemplos de materiais escolares de doutrinação. Então, tem materiais escolares com a imagem do Lula, com a imagem falando bem do comunismo, mal do capitalismo, né? São materiais tendenciosos, entendeu? Tendenciosos. E a gente entende, qualquer pessoa racional, quando se fala em tendencioso, acho que entende o termo muito bem. Então, a partir do momento que tu começa a mostrar para uma criança que aquilo é o correto, e mesmo tu não tendo intenção de fazer o mal para ela, começa a ficar. Porque a gente é como a gente aprende uma língua nova, né? Ou quando começa a falar, você acaba aprendendo aquilo que você enxerga. Sem dúvida. Me diga uma coisa assim, vamos subir um pouquinho, vamos lá para o ensino fundamental e para o ensino médio. E mais precisamente o ensino médio, que é um período que pega justamente a adolescência e onde o jovem, até biologicamente falando, ele tem uma tendência a protestar, a se opor. É uma época de várias mudanças. Várias mudanças, então, né? Sem dúvida nenhuma. E lá no ensino médio, como é que na prática se dá esse doutrinamento? É através do material didático também? É através da versão do professor? E como é que no dia a dia se processa um doutrinamento dentro de um ensino médio, por exemplo? Então, a questão do doutrinamento dentro do ensino médio, e já vamos fazer um link aí com a educação superior, acredito que não seja um doutrinamento exatamente falando, porque hoje com o que a gente tem de acesso à informação, e por um lado é muito bom e por outro é um grande problema, né, que a gente tenta lutar contra aí, que é a informação que gera desinformação, né, que não é buscar os fatos realmente como eles são. Então, eu acho que não gera exatamente uma doutrinação. A PL coloca esse termo mais para conseguir abranger um leque um pouco maior, né? Mas o que acontece, acredito eu, no ensino médio, é o que aconteceu comigo dentro da faculdade. Você começa a bater de frente com outras ideias e acaba se prejudicando. Por quê? Porque o professor, ele é o regente da sua aula, é o regente da sua matéria. Inclusive então, tem uma lei que o protege, que é a liberdade de cátedra, né? Exatamente. Só que aí que tá. Onde entra a questão da liberdade? Nós estamos tratando aqui não de liberdade de expressão. Liberdade de expressão eu tenho. Se o senhor concordar com as minhas ideias e quiser se dirigir ao Clube Planalto e escutar o que nós temos a falar, o senhor tem toda a liberdade de fazer isso, como indivíduo. Mas um aluno que está dentro da sala de aula, ele é obrigado a escutar o que o professor fala. Porque ele é obrigado a estar na sala de aula. Exatamente. Então, o que a gente trata dentro da PL 190? Nós tratamos de liberdade e cátedra, que é para não ficar um negócio monocrático. Perfeito. Mas aí na tua fala aqui, tu fez um comentário que me chama a atenção, que deve ser trazido, o professor ele deve trazer a verdade dos fatos. Exatamente. Independente da sua posição política, a verdade dos fatos. Eu vou te dar um exemplo histórico que ele, no mínimo, tem duas versões. E daí eu queria que tu me dissesse assim, como é que tu lida com isso na prática? Vamos pegar a questão do Brasil de 1964, que uma parte da sociedade chama da Revolução de 64, e outra parte da sociedade chama aquilo de um golpe de 64. Aí o professor está lá na aula de História, no ensino médio, e vai falar sobre 1964.
Qual é a versão agora, Felipe, naquele momento lá? É golpe? Vamos voltar à mesma pergunta de agora, né? É golpe ou é uma revolução? Como é que ele faz para lidar com isso? A princípio, parece ser bastante polêmico, né? Essa complicado, pergunta. né? Não, até o telespectador fica pensando agora, nossa, agora ele ficou com a corda no pescoço, né? Como que ele vai responder? Mas é relativamente muito simples responder essa pergunta. Como é que faria? Por quê? O que acontece? Primeira coisa, o professor, ele deve colocar os dois lados da história. Uhum. É impossível uma pessoa não se colocar e não tomar partido para um dos lados. É impossível. Nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa criação. Não, é impossível. Eu fui criado de uma certa maneira, eu tenho minhas crenças e acredito no... Se você fosse professor, talvez você... Isso, me colocando como professor. Uhum. Eu tenho minhas crenças. Porém, ninguém vai dizer que você está fazendo doutrinação quando você coloca a minha opinião é esta. Você expressa para os alunos exatamente dizendo, olha, a minha opinião como indivíduo seria essa. Mas não significa que seja a história. Eu aconselho vocês a buscarem outras fontes para terem a opinião própria de vocês. Ainda mais porque hoje em dia, fontes é o que tu mais tem. Exatamente. Né? O que se defende? Se defende que as pessoas tenham as suas próprias opiniões. Uhum. E não que baseado na pouca informação que um aluno tem, de ensino fundamental, principalmente, e médio, a pouca informação, ele fique acreditando só naquilo que o professor disse que é verdade. Então, esse é o papel do professor. Porque o mundo hoje, ele é regido pela dúvida e não pelas respostas. A gente sempre vai ser regido pela dúvida. Eu, como uma pessoa muito mais científica do que social, porque estudante de engenharia, né, como sou, sim, e pesquisador até na universidade, eu sei exatamente que o mundo hoje é regido pela dúvida e não pelas respostas. Então, a gente tem que se basear nas perguntas e se perguntar sobre vários assuntos. E esse é o papel do professor, é guiar o aluno em busca do conhecimento. Importante, não então, dizer que aquilo é verdade e aquilo é mentira. Importante talvez não seja a resposta, mas sim a pergunta que tu faz, né? Sim, exatamente. Me permite, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo e daí na volta a gente continua nessa mesma linha aí, nessa mesma pergunta. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho com o nosso programa Educação e Debate. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando com o Felipe Nascimento, que é vice-diretor do Clube Planalto. E o assunto que o traz aqui é o projeto do deputado Marcelo Van Hatten, que é a Escola Sem Partido. E conversávamos no primeiro bloco de como isso funcionaria na prática em todos os níveis da educação, né, Felipe? E nós temos assim, óbvio que esse projeto ele gera muita polêmica e muitas dúvidas, muitas perguntas que o próprio projeto não responde. Uma questão que me chama a atenção é que ela é um projeto, o próprio Clube Planalto, né, um clube liberal, né, e o liberalismo prega justamente o afastamento do Estado das coisas do indivíduo. Entretanto, o projeto ele vai justamente de encontro ao liberalismo, ou seja, é o Estado interferindo diretamente na liberdade de um indivíduo, ou seja, daquele professor. Como é que tu vê isso que poderíamos até chamar de uma contradição, Felipe? Contradição, mas entre aspas. Contradições entre aspas por quê? Vamos pegar um link, um tumor. Certo? Um tumor é algo que ocorreu dentro do nosso corpo, mas que ele faz parte do nosso corpo, certo? Mas ele vai destruindo o nosso organismo. Seria uma premissa básica, mas seria assim. Então, o que a PL 190 faz? Ela é um artifício do governo
Sim, um artifício do governo. Mas ela vai garantir a pluralidade de ideias. Então, é o Estado indo contra ele mesmo, a longo prazo. O problema de outros tipos de ideologia é que eles pensam apenas a curto prazo. E nós, basicamente, buscamos pensar a longo prazo e fazer um planejamento mais estratégico, né? Então, o que ocorre? As pessoas vão ter... Essa lei vai garantir uma pluralidade de ideias. Alunos que antes poderiam seguir apenas por um lado, vão conhecer outros lados e outras opiniões. E a gente vai formar uma geração muito mais informada. E eles já não conhecem, já não tem isso no ensino médio, assim como tem o professor que é da esquerda, não tem o professor lá da direita que faz o seu discurso? Se tivéssemos, professor, esse país não estava do jeito que está. Tá, mas tu não acha assim que o professor... Vamos conversar entre esquerda e direita. Eu até não acho que isso aí seja... Não é uma questão muito relativa, mas vamos colocar nesse sentido. Tem o professor de esquerda lá, que faz o seu discurso de esquerda, marxista, e tem o professor, que a gente sabe que é um professor de direita, que faz lá o seu discurso. Talvez ele não use o Adam Smith, mas ele faz o seu discurso. Tu acha que também... essa PL aí... Ela também vai punir o cara de direita que fizer um discurso. Exatamente. Aí que as pessoas têm que entender. Se eu, como um dia for professor, e defender o liberalismo e não colocar ao lado do comunismo, do socialismo, eu devo ser punido. Exatamente isso. Só que o professor de direita, ele geralmente é de exatas. E ele geralmente ensina matemática e física. Ele não coloca a ideologia política dele lá dentro. O que ocorre muito numa universidade. Eu, como faço engenharia mecânica, não deveria haver muitas ideias políticas, mas o Brasil, no que ele vive hoje, num despertar político, bem dizer... É que é impossível não existir, exatamente. Né? No dia de hoje, numa universidade, os professores eles se colocam mais politicamente. Até porque o tudo debate bem, está posto, não né? tem problema, não tem problema se colocar politicamente. A pessoa pode ser politizada, a pessoa pode ser partidária. Quem não pode ser partidário é o profissional, a instituição. O Clube Planalto é apartidário. O Felipe pode não ser, mas o Clube Planalto é. Se um camarada lá de esquerda lá quer entrar no Clube Planalto, claro que isso é quase impensável, mas se ele queira, ele vai ser bem recebido. E muito bem recebido. E vai poder colocar suas ideias de esquerda. Sim, lá. Pode ser que provavelmente em um ano ele já vai estar pensando que nem nós, mas ele vai ser muito bem recebido. Me diga uma coisa assim, Felipe. Tu falaste aqui agora com relação a ser punido. Né? Inclusive a PL prevê uma punição, inclusive com prisão, se não me engano. Né? E eu vi também que uma das formas de se detectar o doutrinamento é através de uma denúncia onde se mantém o anonimato. Tu não vê isso aí algo muito perigoso num ambiente escolar, onde nós vamos ter, de repente, aí uma avalanche de denuncismos, por muitas vezes infundados? Tu não acha que essa questão do anonimato e de ser uma denúncia por anonimato, garantindo seu anonimato, não é um risco muito grande nas relações escolares, que já não são lá grande coisa? Traduzindo a sua pergunta para o telespectador, eu não gosto daquele professor, vou denunciar ele independente do que ele fez ou não. Eu ligo lá, então, o professor está doutrinando, e aí vem o Ministério Público e tira o professor. Tu acha que isso aí não vai gerar um problema maior? Como que a gente vai saber se o professor fez ou não fez? Exato. Quem é que vai dizer, foi doutrinamento, não foi doutrinamento? Na tua opinião, quem é que vai definir isso? O Ministério Público? O diretor da escola? Uma equipe lá previamente determinada para isso? Como é que funciona isso na prática? Primeiro vamos englobar a PL 190. Vamos nos situar, né? A PL 190 foi criada pelo deputado estadual Marcel Van Hatten e tem validade apenas para o estado do Rio Grande do Sul. Então, vai ser basicamente nas escolas estaduais e particulares, acredito eu. A premissa da punição, a gente só vai saber na prática como é que vai funcionar, quando essa lei for aprovada.
Tá, mas vamos fazer esse exercício de nunca... futurologia aí. Sim, mas Ela foi aprovada e aí houve um caso lá. O Felipe está doutrinando lá, está falando do Adam Smith direto na aula dele e eu vou lá e ligo. Olha aqui, denúncia anônima, né? Porque prevê. Olha, Felipe Nascimento, tal escola, está doutrinando. E aí vem o cara e te tira da aula, assim... Não há previsão disso, né? Acredito que não. Mas eu, como indivíduo, e agora eu falo... Como é que tu se sentiria? Agora eu falo como Felipe Nascimento, né? Não representando o Clube Planalto. Mas acredito eu que isso vai ter uma repercussão um pouco mais suave, né? A coisa não vai ocorrer exatamente dessa maneira. Não vai entrar um brigadiano lá, um policial, e vai tirar o professor da sala de aula. Isso é contra qualquer princípio de liberdade e contra qualquer respeito ao próximo, né? Mas no mínimo esse professor vai ser fielmente chamado, né? que o deputado Marcel Van Hatten não criou essa lei para fazer esse tipo de coisa. Não pensou nisso, né? Não, ele deve ter pensado. Não, mas eu não posso responder por ele. Ele não pensou dessa forma. Não pensou dessa forma que vá humilhar uma pessoa na frente dos seus alunos, né? Isso aí é impensável. Mas tu há de convir que é um problema a ser resolvido. Mas né? assim, com certeza, mas eu como estudante de engenharia mecânica, acredito que como funcionam as coisas, se tem uma ideia, se tem uma premissa de projeto, você faz um protótipo e depois você melhora, você testa e melhora. Então, pode dar certo? Pode dar certo. E se der errado, daí... Se der errado, deixa de lado, revoga-se a lei. Ou vamos melhorar, Quantas leis são criadas hoje? A nossa própria Constituição. Quantos artigos a gente tem na Constituição que foram criados depois de 88? Sim, as coisas não são perfeitas. Muitas leis. O Brasil é um país que as leis vez. dão certo e não dão certo, né? Então, cultura, né? a gente vir aqui e basicamente crucificar o deputado Marcel Van Hatten por uma ideia inovadora que ele teve é muito cedo. E estamos sendo muito conservadores, porque funciona basicamente como uma startup, um empreendedorismo político. E vai ver se vai dar certo, né? Se der certo, parabéns. Se tiver que melhorar, tem como mudar, acredito eu. Tu vai lá e coloca uma cláusula a mais, um negócio assim, um negócio assado. Mas isso aí, Felipe, num médio prazo, de repente a gente não pode estar aí prejudicando um profissional inocentemente? Com essa questão, o que me preocupa é o anonimato das denúncias. Acredito que não. O anonimato ele funciona da mesma forma que funciona o anonimato de uma delegacia das mulheres. Da mesma forma. Como eu vou lá denunciar alguém que está me prejudicando, sendo que essa pessoa, basicamente para mim, eu vejo ela como uma pessoa com poder dentro da sala de aula. Mas no mínimo... Porque ela pode me tirar os pontos, ela pode me... Sim, sem dúvida. Mas no mínimo que tu subentende da lei ali, caso haja uma denúncia, no mínimo tu vai ser chamado no Ministério Público para dar explicações. Isso é o mínimo que vai acontecer. Pode ser que o diretor chame, pode ser que os pais tenham uma reunião de pais para tratar. Essas situações podem ser tratadas muito bem internamente. O que se tenta plantar com a PEC 190 é uma cultura de consciência e pluralidade dos professores. Que os professores se conscientizem que eles estão ali para ensinar. Ampliar o leque das ideias. Né? Exatamente, para ensinar as crianças, não para colocar a sua ideologia. Porque existe uma pesquisa do Census, se eu não me engano, que diz que 78% dos professores do Brasil que responderam à pesquisa, 78% acreditam que eles têm um papel de direcionar a vida das pessoas, direcionar a vida das crianças, um papel que seria dos pais, bem dizer, formar cidadãos, né? É exatamente essa frase. Os professores, o que você acredita, qual o seu papel dentro da educação brasileira? 78% acredita que o seu papel é formar cidadãos. E tu acha... Quem forma cidadãos... Tu acha que não é? Quem forma cidadãos... Não é. Não é? Não é. Não é. Eu, pessoalmente, como Felipe Nascimento aqui, hoje, ao vivo, acho que não. Não é. Mas tu acha que isso é possível? Porque o principal, ele pode ajudar.
Ele faz parte da caminhada. Mas antes tem os pais, exatamente. Antes tem os pais, tem a sociedade como um todo, tem as experiências dessa pessoa. As minhas experiências foram diferentes que a senhor teve. E o senhor tem muito mais experiência do que eu, pela questão de que o senhor nasceu antes. De idade, né? Exatamente. O senhor tem muito mais experiência. Mas ele faz parte, sim. Mas ele faz parte no âmbito educacional. Então, 8% dos professores responderem que o mais importante é ensinar a matéria é uma coisa muito preocupante no Brasil. Por que hoje nós não somos um país tecnologicamente avançado? Um país com ideias avançadas. Ideias avançadas que eu digo, não que as ideias sejam liberais, que as ideias liberais são as melhores. Eu, particularmente, defendo a liberdade porque é o que mais se encaixa com as minhas ideologias. Mas não que o liberalismo seja perfeito. Peço para alguém me apresentar a perfeição, uma ideia que realmente funciona. É impossível. É utópico, né? Me fala uma coisinha assim, Felipe. Tu falaste assim da divisão de responsabilidades de várias instituições no moldar a personalidade, caráter ou cidadania, enfim, seja lá como se fala isso. Como é que tu vê o papel dessas outras instituições que rodeiam um indivíduo? A igreja, a família, as organizações sociais, os grupos sociais. Como é que tu vê a importância desses movimentos na vida do cidadão? A mídia, né? Você sabe que ela tem influência direta, né, na vida de uma criança, de um adolescente. Como é que tu vê essas outras entidades, fora a escola, atuando no indivíduo? No Brasil hoje é extremamente preocupante, justamente por vai contra o que o Clube Planalto, e eu acho que posso falar pelo Clube Planalto, defendemos, que é a liberdade de escolha do indivíduo. Então, o que é o liberalismo? É você defender a liberdade do indivíduo. A sua liberdade de fazer o que o senhor quiser com a sua vida. Se o senhor quiser ser ateu, o senhor pode ser ateu. Se quiser ser católico, pode ser católico. Se quiser ser gay, pode ser gay. Lésbica ou qualquer outra ideologia que tu tiver, cada um é responsável por si. Mas tu não acha que em determinado momento um desses grupos que eu te falei vai influenciar mais? Vai Por influenciar. exemplo, o camarada vai na igreja evangélica. E vai muito influenciar os pais, né? Então a gente não consegue fugir disso. Se meu pai é evangélico e acredita na igreja evangélica, a tendência dele me levar junto é muito grande. É muito grande. Mas o que acontece? O respeito que o cidadão tem que ter. No momento que eu disser não, eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa, esse respeito é o que a gente tem que buscar. É o respeito da escolha. Não simplesmente dizer, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu tenho que ter o meu direito de escolher. Bom, mas e o Estado interfere nisso. Exatamente, mas partindo desse princípio, tem determinadas instituições que não vão te dar esse direito de escolha. Por exemplo, a igreja. E não estou falando dos evangélicos. Hoje não. Falando dos católicos. Hoje não. Quando criança, tu já vai para uma igreja que teu pai escolheu. Eu tenho extrema consciência de que a gente está falando é uma coisa um pouco mais utópica do que parece. Porque para se chegar numa consciência desse tipo, você tem um longo caminho pela frente. Então, o que acontece? Nós temos que começar a ter algumas mudanças, como a PL 190, algumas mudanças, um passo de cada vez, que façam com que a sociedade se torne uma sociedade mais pluralizada, uma sociedade mais consciente. Me diga uma coisa assim, nós estamos encerrando o nosso programa, né? Você vê que o tema é empolgante e a gente, quando vê, passou o tempo. Mas eu quero que tu encerre fazendo um comentário, eu não posso deixar você sair daqui sem que você se posicione com relação a isso. Questão das ocupações das escolas estaduais, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, bem rapidamente, assim, eu sei que eu vou exigir demais do teu poder de ser conciso. E a questão do Freire e do Frota. A gente viu agora o Alexandre Frota levou indicações para o Ministério da Educação. Vamos ver o teu poder de decisão aí, como é que essas duas questões.
Então, começando pela ocupação nas escolas, nós fizemos o evento com o deputado Marcel Van Hatten na última quinta-feira, e foi alguns alunos, né? Das ocupações. Das ocupações até lá. Acredito eu que seja ali acho que do colégio ali na frente da Praça Toqueta ali, o Protásio. Então eles foram lá. O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas e os pais foram até as escolas e pedir para que tivesse aula, né? Uhum. Então, os alunos, pelo que eu entendi, estão fazendo essa ocupação contra a PEC 190. Só que, sabe o que me dói mais? E digo isso com convicção, porque eu vi com meus próprios olhos. E estou disposto a discutir isso mais. Porque quando nós estávamos lá, eu vi professores atrás daquelas crianças assoprando frases e palavras de ordem para elas. E é isso que essa PEC está lutando contra. É contra isso. É contra esses professores que usam crianças para defender as suas ideologias. É para isso que essa PEC tá aqui. Muitas daquelas crianças e de todas as crianças que estão ocupando as escolas, elas não leram esse documento. E quiçá muitas não sabem ler. Porque os cartazes que estavam lá estavam errados. As crianças estavam lá no fronte. E eu só vi isso, e o Marcel falou isso na palestra, nós só vimos isso quando Hitler usou crianças no fronte. E isso está errado. O país está errado. Eu não estou lutando contra a esquerda, não estou lutando contra a direita. Eu estou lutando contra esse tipo de atitude. Mas tu acha que ali não tem estudantes já com o poder de discernimento de saber o que estão fazendo? Deveria ter. Mas não tem? Se a nossa educação fosse uma educação... Mas no momento não tem? Não tem. Ali onde eu vi, não daquela tem. mostra que teve lá, né? Eu estou falando daquele momento. Sim. Eu não tenho como falar de uma coisa todas, que eu não vejo. Eu só falo daquilo que eu sei e falo como um indivíduo que eu sou. Falo pelo Felipe, né? Mas naquele momento, a única pessoa que me comoveu foi uma menina que não falou sobre a PEC 190, que ela não conhecia. Ela simplesmente falou assim, ó, deputado, eu não estou aqui porque eu quero fazer algazarra ou que eu vim aqui atrapalhar o seu evento. Eu estou aqui para dizer para o senhor que meus pais não têm dinheiro para pagar uma escola particular. Eu preciso de uma escola melhor. E a gente quer estudar. E eu preciso de uma escola melhor. E eu não quero que meu professor ou que a escola feche ou algo do tipo. Então ela comoveu as pessoas que estavam lá porque ela realmente botou para fora aquilo que uma criança na idade dela, com 14, 15 anos, deveria pensar. Ela deveria lutar pela educação. E não em nome dos professores que estão com medo de que a PEC 190 vai prejudicá-los. Rodou algumas fotos na internet de que quem fez a faixa que foi parar na nossa palestra lá, foi os professores que fizeram. E olha que o senhor está falando, professor, com uma das pessoas que mais defende os professores. E convido o senhor aí no Colégio La Salle, em Carazinho, para perguntar aos meus professores, no qual eu estudei 12 anos, para ver se eu não defendo os professores como eu defendo. Mas esse tipo de atitude, eu como Felipe Nascimento, como indivíduo, eu não compactuo e não me representa. E parafraseando de novo o Marcel Van Hatten, hashtag graças a Deus. Muito bom. Felipe, assim, tu ia me falar do Frota e do Freire, né? Só para constar aqui, entre Frota e Freire, tu fica com o Freire. Sim, Freire, tem aquela frase do Freire, a educação não muda um país, a educação muda pessoas, né? As pessoas mudam um país. Eu te trouxe uma frase do Freire aqui que tu vai concordar. Ó. Vamos ver. No fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico ameaça anestesiar nossa mente, confundir a curiosidade, distorcer a percepção dos sentidos, das coisas e dos acontecimentos. Nós vamos ter que encerrar... Em busca dos fatos.
Eu te agradeço muito pela tua presença. Eu acho que foi assim, um momento ímpar para a gente trazer uma ideia diferente com relação à PL, né? Tu pôde trazer, assim, trouxe à luz alguns fatos com relação a essa questão. Então, nós agradecemos a tua gentileza, agradecemos a tua atenção de ter vindo até o nosso programa e nós agradecemos a você, telespectador, pela sua atenção, pelo seu carinho. E convidamos a todos para que fiquem aqui conosco no canal 16 TV Câmara, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa semana e uma boa noite a todos.